Irmãos, quem concorda que tudo que Deus faz, absolutamente tudo que Deus faz, está ligado ao corpo e conectado com os propósitos dele? Amém? Isso é uma realidade. Deus não faz nada à toa. Eu estava aqui ontem num momento de devocional com o Ministério de Louvor. O irmão Joed, que está ali atrás, ele finalizou falando assim: eu tenho certeza de que amanhã, nos 2 cultos, as 2 ministrações de manhã e de noite terão ligação com o que eu estou falando aqui. E o devocional dele foi sobre ministério. Ele pegou todas as ferramentas que o Senhor tem nos entregado e ele nos ajudou, nos ensinou a conectá-lo no serviço ao reino, no nosso ministério ao Senhor. E de manhã, o Damião ministrando, o Damião falou, o tema da ministração foi a escolha de Deus através da aparência. Damião falou sobre a separação, o momento em que Samuel ungiu Davi e ele destrinchou o chamado de Davi. E isso está conectado com o que nós vamos falar nesta noite, porque o tema da ministração é: Deus tem chamado para você. Quem acredita nisso? Deus tem chamado para você. Deus teve um chamado para Davi. Deus teve um chamado para mim. Deus tem um chamado para cada um de nós. O pastor está fazendo um estudo, trazendo ministrações, onde o tema é o que fazer até que Jesus venha. E de verdade, esse tema mexeu muito comigo, porque me fez refletir acerca da minha vida. E eu parei para pensar e eu perguntei para Deus, falei: Deus, com que eu estou gastando a minha vida? Porque que Jesus vai voltar é um fato, mas o que eu estou fazendo com a minha vida? De que maneira eu estou vivendo? E aí, através disso, Deus me deu este tema para compartilhar aqui com vocês. E eu espero de verdade que vocês sejam tão ministrados quanto eu fui. Algumas vezes confrontada, mas assim, em todo tempo eu senti o amor e o cuidado de Deus através dessa palavra. Vamos ler Ezequiel capítulo 2, versículo do 1 ao 3, já aqui na versão NTLH, por favor. Diz assim a palavra do Senhor: quando vi isso, caí e encostei o rosto no chão. Então ouvi uma voz que dizia: homem mortal, fique de pé, eu quero falar com você. Enquanto a voz falava, o Espírito de Deus entrou em mim e me fez ficar em pé. E eu ouvi a voz dizer: homem mortal, eu o estou mandando ao povo de Israel, que se revoltou e se virou contra mim. Eles ainda são rebeldes, como seus antepassados também eram. Versículo 8 diz assim: homem mortal, preste atenção no que eu estou dizendo. Não seja teimoso como eles. Abra a boca e coma o que eu vou dar a você. 9. Aí eu vi uma mão que se estendia para mim segurando um rolo. Ela o desenrolou e vi que nos 2 lados havia coisas escritas. E o que estava escrito eram gritos de dor, lamentos e gemidos. Deus disse: homem mortal, coma este rolo, depois vá e fale ao povo de Israel. Então eu abri a boca e ele me deu o rolo para comer. E disse: homem mortal, coma este rolo que estou lhe dando. Encha o seu estômago com ele. Eu comi e era doce como mel. Amém, igreja? Ezequiel foi um profeta e o nome Ezequiel em hebraico significa Deus fortalece. Nós estamos falando sobre chamado aqui. O que eu tenho para te falar: Deus te chamou e Ele chamou
pode ter certeza que Ele vai te fortalecer. Não apenas te sustentar, mas Ele vai te dar forças para cumprir o que você foi chamado para fazer até que Ele venha. Amém? Ezequiel era filho de um sacerdote, Buzi, e o chamado de Deus para Ezequiel, ele se deu em meio ao cativeiro babilônico. Ou seja, não era nada favorável para Ezequiel. No momento em que ele foi levado cativo, na mesma época, Daniel foi levado um pouco antes, mas foi na mesma época em que Ezequiel, Jeremias e Daniel foram levados cativos por Nabucodonosor. Mesma época, porém com chamados para profetizar em lugares diferentes. Jeremias, ele ficou exilado lá na Palestina, profetizando para o povo ali na Palestina. Daniel foi separado para servir na corte, lá na Babilônia, ao lado de Nabucodonosor. E Jeremias foi levado à beira do rio Quebar, junto com os outros prisioneiros. Então ele estava ali, preso, com as outras pessoas que foram levadas cativas também. E por 5 anos, ele ficou ali, quietinho, até o dia que o Senhor se revelou a ele no capítulo 1. E aí quando nós iniciamos o capítulo 2, ele fala: eu caí e recostei o meu rosto em terra. E aí, irmãos, eu falo para vocês, era uma tarefa fácil para Ezequiel profetizar, cumprir o chamado dele ali? Não era. E sabe por que não era? Deus avisou para Ezequiel: você vai profetizar para um povo de coração duro. Você vai profetizar para um povo rebelde. Você vai profetizar para um povo em que você vai falar e talvez eles não te deem ouvidos. Mas eu vou te capacitar. Mas eu vou te dar o que você precisa. Ezequiel estava profetizando num ambiente para o povo dele, onde falsos profetas se levantaram e diziam para o povo: o cativeiro vai terminar logo logo. Muito em breve nós vamos voltar para Jerusalém. E Deus fala para Ezequiel: não é isso que eu vou fazer. Deus chega a falar para Ezequiel, para ele repetir assim para o povo: o meu povo construiu muros fracos, frágeis. E o que esses falsos profetas fizeram? Simplesmente rebocaram. Tem segurança? Os falsos profetas estavam falando: vai terminar logo. Deus estava falando pela boca de Ezequiel: pai, eu estou trazendo uma mensagem. Existe uma mensagem de restauração para o povo? Sim, mas antes da restauração havia o juízo de Deus. A mensagem do profeta Ezequiel era o seguinte: vocês estão aqui, nós estamos aqui por causa do pecado. É uma mensagem fácil de ser dita, fácil de ser ouvida, quando de um lado existem pessoas falando: vai dar tudo certo, está acabando, aguenta um pouquinho, Deus te ama. E não que Ele não ame, mas do outro lado Ezequiel foi levantado para falar: nós estamos aqui porque procuramos, estamos aqui porque vivemos uma vida de pecado, estamos aqui porque atraímos o juízo de Deus. Mas vai passar. O chamado de Ezequiel era para levar o povo ao arrependimento e se manter fiel. Porque não adianta a gente ser restaurado se a gente não tem ferramenta para lidar dali em diante. Se eu não for tratada no meu caráter, como a Thalita falou, eu vou seguir a vida e lá na frente eu vou cair de novo. Então não era isso que Deus tinha para aquele povo. Eles precisavam ser tratados, eles precisavam ser levados ao arrependimento, para que não pecassem novamente. E esse chamado não é fácil. E quando a gente fala sobre chamado, muitas vezes ainda existem irmãos que acham que chamado é só para pastor, que chamado é só para ministro, que chamado é só para líder.
Sabe que eu tenho uma coisa para te falar nessa noite? Chamado é para todo aquele que tem Deus como Pai. Chamado é para todo aquele que tem o Espírito Santo habitando dentro de si. Mais alguém? Então o chamado é para mim e para você. Não se limita a figuras de autoridade, não. Deus chama todos que o tem como Pai. Então não tem como a gente se esquivar. A gente foge muitas vezes por causa do medo, por causa da insegurança. Mas uma coisa eu tenho certeza, pautada na palavra: Deus tem chamado para você. Então, se você é filho de Deus, se você o chama como Pai, eu quero dar 3 lições aqui, através desse texto que nós lemos, do chamado de Deus para Ezequiel, que serve para nós mesmos, irmãos. Não é só para quem tem chamado profético, não. Não é só para quem tem chamado para pregar, para cuidar de vidas, não. Serve para todo aquele que se vê como filho, que reconheceu Deus como Pai. Então ele é para mim e para toda a igreja, irmãos. Primeira lição que eu tiro do chamado de Deus para Ezequiel e para nós, nesta noite, é que Deus chama Ezequiel para se encontrar com ele mesmo. Deus chama cada um de vocês aqui para se encontrar com vocês mesmos. Deus me chamou preparando essa ministração para me olhar diante do espelho. E se olhar diante de um espelho não é fácil também. Não pense que Deus vai te chamar e vai te entregar tudo nas suas mãos de uma maneira muito fácil e você, ponto, você vai seguir. Não, lembra que ele precisa tratar. Com Ezequiel não foi diferente. 5 anos ele estava vivendo preso ali, na beira do rio Quebar, morando com a sua família. Depois de 5 anos, Deus chama ele. E Deus fala assim: Ezequiel, eu preciso que você tenha um encontro com você mesmo. De que maneira você está falando isso, Paula? Aqui no início, quando ele fala assim: homem mortal, ou em outras versões, filho do homem. Deus chama Ezequiel não pelo nome. Em 48 capítulos do livro de Ezequiel, Deus chama Ezequiel de filho do homem, querido filho do homem, filho do homem. Sabe quantas vezes? Mais de 90 vezes. Quando Deus repete algo na palavra dele, é porque ele quer que fixe dentro da gente, porque há um propósito nisso. Nada é à toa. E quando ele fala filho do homem ou homem mortal, o que ele está falando? Essa referência quer dizer aquele que é nascido de carne. Deus está mostrando para Ezequiel a humanidade dele. Deus está mostrando para Ezequiel, falando o seguinte: homem mortal, filho do homem, nascido de carne, você tem falhas, você tem defeitos, você não é perfeito. Ele está mostrando para Ezequiel a natureza dele, natureza humana. Falamos com Deus através do Espírito, nós temos uma natureza humana, e a natureza humana, a natureza carnal, ela é propícia ao erro. E é isso que Deus está falando para Ezequiel. Deus conhecia Ezequiel, só que Ezequiel precisava reconhecer quem ele era. Ezequiel precisava se ver como verdadeiramente ele era. E quem era Ezequiel? Um homem como eu e você. Um homem sujeito a falhas, como todos os outros personagens bíblicos. Um homem que tinha fragilidades, que tinha fraquezas. Um homem que tinha imperfeições. E sabe, irmãos, eu vejo que isso é muito bom. Eu não sei para vocês, mas isso para mim é muito bom. Sabe por quê? Deus não chama para a missão pessoas perfeitas. Deus não chama para a missão pessoas impecáveis. Quando você vê os ministros aqui, eles não são seres espirituais, não são anjos. São pessoas como eu e você.
Porque Deus não quer pessoas perfeitas. Se você chegar no nível da perfeição, se você chegar no nível de que você não tem erro nenhum, se prepare, porque o Senhor vai vir te recolher. Porque enquanto Ele não vier, não somos perfeitos, estamos sendo aperfeiçoados para parecermos mais com o Senhor. E isso me tira um peso, isso me traz um alívio, porque eu não sou perfeita. Quem me conhece sabe a quantidade de erros que eu tenho. Mas o Senhor me chamou. E chamou vocês também. Só que a gente precisa reconhecer quem eu sou. A Paula, fraca, frágil, que tem medos. Que antes de subir aqui foi pedir para Fabiana: Fabiana, ora por mim porque eu estou nervosa. Tenho. Assim como você. Talvez para você seja muito fácil estar aqui no meu lugar. Mas com certeza você tem outra fraqueza. Com toda certeza você tem outra fragilidade. Porque você é filho do homem. Porque você é homem mortal, assim como eu. Então é isso que Deus está mostrando para Ezequiel. Está falando: eu gosto. Isso é uma realidade. Sabe do que Deus gosta? De chamar gente problemática. Deus não gosta de gente fácil. Sabe aquele tipo de pessoa que você convive e você fala: nossa, mas que mulher problemática, que homem difícil. É esse que Deus quer usar. É esse que Deus mais usa. Não é o bonzinho. Não é Judas que beijou a testa, que beijou Jesus. É Pedro, impulsivo. É aquele que ninguém dá nada. É aquele que talvez a olhos humanos seja difícil para você conviver. E Deus fala: é esse que eu vou capacitar e eu vou usar para fazer o que eu chamei para fazer. Prova disso é Moisés. Êxodo capítulo 2 vai contar que Moisés fez o quê? Matou um egípcio. Matou e assassinou um egípcio. Assassinou e escondeu o corpo do egípcio. No capítulo 3, quando Deus fala com Moisés na sarça ardente e o chama, o que Moisés faz? Moisés fala: eis-me aqui. Moisés fala: Senhor, eu estou à sua disposição. Não. Quando Deus fala com Moisés, Moisés dá pelo menos 5 desculpas. Eu não sei falar, não vão acreditar em mim. Um monte de argumentos. Moisés fala para Deus. Quem foi Moisés, irmãos? O que Deus fez com Moisés? Deus tratou Moisés. Deus usou Moisés. Aquele que disse: eu não consigo. Aquele que disse: eu não sei falar. Deus falou: eu mando teu irmão. Foi esse homem imperfeito. Foi esse homem que quando Deus chamou se achou incapaz. Foi o responsável por libertar o povo das mãos de Faraó. Imagina o que Deus não pode fazer com você. Então vamos parar de dar desculpas, irmãos. Outra pessoa imperfeita que Deus chamou, e com um chamado lindo, Isaías. Profeta Isaías, um homem que confessou no capítulo 6: eu tenho lábios impuros, eu ando no meio de pessoas impuras. Reconheceu. Ali Isaías também teve um encontro com ele mesmo. O que Deus fez com Isaías? Pegou esse homem, chamou esse homem, preparou e capacitou este homem mortal para profetizar acerca do Messias. Imperfeito, lábios impuros. Deus também usou Davi. O Damião falou sobre o ministério de Davi. O último da casa dele, o que a olhos humanos ninguém escolheria. Deus escolheu Davi. E sabe que lição eu tiro do ministério de Davi, do chamado de Davi? Davi tinha muitos problemas com a família. Mesmo assim, Deus tratou. Mesmo assim, Deus usou. E sabe que palavra de Deus eu tenho para você nesta noite, para mim também? Você não precisa ter uma família perfeita para você atender o chamado de Deus. Eu vou repetir: você não precisa ter uma família perfeita para você atender o chamado de Deus. Sabe por quê, irmãos? Por muito tempo eu fui prorrogando. Não, eu não posso ainda.
colocando desculpa no filho que é pequeno, colocando desculpa porque a situação financeira não está em ordem, colocando várias desculpas de não, agora não, meu casamento não é o melhor de todos e nunca vai ser. Eu cheguei a essa conclusão. Eu tenho uma família imperfeita, mas mesmo assim, Deus me usa, porque Ele não depende da minha família, porque Ele não depende de uma vida perfeita para usar alguém. Por isso é vida de aparência. É nesses momentos, é nesse cenário que a glória de Deus é manifestada. Porque uma pessoa olha e fala, meu Deus, que transformação na vida dessa pessoa. Eu diria estar perdida, eu diria não tem jeito, mas olha o que Deus fez. Deus é especialista nisso, gente. Deus usou Pedro. Às vezes você se acha um Pedro, irmãos. Um homem, uma mulher de temperamento difícil, um homem impulsivo, às vezes até intolerante. Deus chamou Pedro, um homem que não tinha uma profissão tão bem remunerada, pescador. Pedro, iletrado. Às vezes a gente pensa assim, Deus só vai me usar quando eu estudar teologia. Deus só vai me usar quando eu estiver numa faculdade de medicina. Pedro era iletrado. Deus capacitou Pedro para fazer o quê? Ser um líder, ser um mentor, totalmente dependente da presença do Senhor, que a sombra dele passava e as pessoas eram curadas. Dependeu do conhecimento de Pedro? Dependeu do dinheiro de Pedro? Dependeu das emoções de Pedro? Não, ele tratou o que em Pedro estava em desordem, mas ele usou Pedro. E não diferente de mim e de você, irmãos. Deus usou Saulo. Saulo, mesmo depois de ter um encontro com o Senhor, mesmo depois de nascido de novo e transformado em Paulo, ele admitiu que ele tinha fraquezas. Eu estou falando sobre a importância da gente olhar para nós mesmos. Depois de ter nascido de novo, Paulo, ele olha para ele e fala, Senhor, eu tenho espinho na carne, eu tenho fraquezas, tira de mim. E o Senhor falou para ele, eu não vou tirar porque é a sua fraqueza que te aproxima de mim. Porque é a tua fragilidade que faz com que você venha para os meus pés. Todos esses, a gente podia ficar a noite inteira aqui, irmãos, falando de fraquezas dos personagens bíblicos. Todos tinham fragilidades. E eu quero ler um texto que está em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 26. Para mostrar isso na palavra. 1 Coríntios 1, 26 diz assim, agora, meus irmãos, lembrem do que vocês eram quando Deus os chamou. Quem nós éramos? Quem era Paula? Uma perdida. Uma pessoa que talvez alguém olhasse e falasse, nunca que ela vai mudar o temperamento dela. Nunca que ela vai mudar a forma de falar. Do ponto de vista humano, poucos de vocês eram sábios ou poderosos ou de famílias importantes. É isso que Paulo está falando. Paulo está falando acerca da salvação. E ele fala assim, de onde você saiu? Quem era você? Olha para o espelho. Há algo que eu possa me vangloriar? E aí, irmãos, eu ouvi uma frase que mexeu muito comigo. Ontem também no devocional. Pelo irmão Fabiano. Levanta a mão, Fabiano. Para quem não conhece, o irmão Fabiano falou uma frase que eu vou levar para a minha vida. Ele disse assim, Deus nos vê como água de piscina. Quando ele orou, ele falou isso. Eu falei, meu Deus, água de piscina? Que revelação é essa? E aí ele concluiu, água de piscina, a gente não troca, a gente trata. Talvez Deus está te chamando e você está aí, eu não, Senhor. Chama o Jefferson, chama o Webster, chama a Paula. E Deus falando, eu não quero o outro, eu quero você. Eu vou te tratar,
e te usar. Deus não troca, Deus não substitui. O chamado que Ele tem para você não é o mesmo que Ele tem para mim, não é o mesmo que Ele tem para você. Por isso há um chamado para cada um de nós. Precisamos parar de dar desculpas. Precisamos parar de pedir para que Deus nos substitua, porque Ele quer nos tratar. E é isso que Ele está fazendo com Ezequiel. A gente precisa olhar para dentro de nós. Eu amo esse tema, eu amo falar sobre isso. Quando é olhar para dentro de nós, porque é desafiador, porque é difícil, porque é doído, mas é necessário. Irmãos, Paulo, escrevendo aos Romanos no capítulo 12, ele fala que a gente não deve nos considerar além do que convém. Precisamos ter uma autoimagem equilibrada. Olha que lição. Por quê? Por que Paulo está falando isso, irmãos? Será que isso não se aplica aos nossos dias? Existem pessoas que têm uma autoestima extremamente lá embaixo. E isso leva ao pecado, porque você está duvidando do poder de Deus. Deus chama a pessoa e aí a pessoa fica dando desculpas. Não, agora não, eu não posso, eu não sei falar. Irmãos, se eu olhar para mim, eu não poderia estar aqui porque eu não tenho nada a oferecer. Mas não tem a ver comigo, tem a ver com o que Ele quer fazer através de mim. E ao mesmo tempo que existem pessoas que têm uma autoestima muito lá embaixo, tem gente que tem uma autoestima lá em cima. Deus nem chamou direito e a pessoa tá, eu tô preparada, tô pronta, eis-me aqui, tô preparada. Aí você quer entrar no ministério de louvor, eu vou dar o meu exemplo. Não que eu queira, mas enfim, vamos supor que eu queira entrar no ministério de louvor. Pastor, eu quero entrar no ministério de louvor, eu quero cantar. Tá bom, Paula, legal, mas vamos caminhar juntos. Vamos fazer parte de um discipulado. Vamos caminhar mais de perto. Não, eu tô pronta, eu fui chamada, eu quero. Como é que você sabe, Paula? Aí a resposta daquele que tem a autoestima elevada: não, porque quando eu nasci eu nem chorei, eu cantei. Eu já saí cantando, pastor. Autoestima lá em cima, irmãos. Os dois exemplos que eu falei aqui, proporções desequilibradas. Paulo está falando, não se ache menos, mas também não se ache além do que você é. Não somos a última bolacha do pacote, irmãos. Não somos. Segunda lição que eu tiro aqui do chamado de Ezequiel é que Deus chamou Ezequiel para ter um encontro com ele. Lá em Ezequiel capítulo 2, quando Deus fala para ele, filho do homem, ele fala assim, fique de pé, porque eu quero falar com você. Em outras palavras, eu estou falando assim para Ezequiel, se prepara para ouvir o que eu tenho para te falar. Se levanta, porque eu vou te dar capacitação para fazer o que eu te chamei para fazer, por intermédio do meu Espírito. Eu não vou te capacitar através de coisas humanas, através de coisas naturais. A sua capacitação não vem da sua faculdade, a sua capacitação não vem da sua beleza, a sua capacitação não vem do seu conhecimento teológico. A sua capacidade não vem do seu amigo que pode te colocar no lugar alto. A sua capacidade, ela vem do Espírito. Então Deus está chamando Ezequiel para isso e Ele está falando, vem, levanta, porque eu quero falar com você e capacitar você através do meu Espírito. Sabe, irmãos, o que eu penso? Deus faz tudo perfeito. Se Deus não tivesse chamado Ezequiel para ter um encontro com Ele mesmo, primeiro, para olhar no espelho e falar assim, eu não sou nada. Eu sou filho de homem, mortal. Se Deus não fizesse isso primeiro, no momento em que Ezequiel começasse a profetizar para toda a nação, sabe que risco Ezequiel corria? De ser enganado pelo coração, de ser tomado pela bajulação, de ser tomado pelo orgulho. Eu estou profetizando, eu estou fazendo, ninguém faz melhor do que eu me preparei. Então, antes de ter um encontro com Deus,
Deus fez com que Ezequiel se encontrasse com ele mesmo, reconhecesse a humanidade e a fragilidade dele, para que depois conhecesse Deus. E aí, irmãos, volta lá já que 1 Coríntios capítulo 1, 29, por favor. Isso quer dizer que ninguém pode ficar orgulhoso, pois sabe que está sendo visto por Deus. Pode seguir. Porém, Deus uniu vocês com Cristo Jesus e fez com que Cristo seja a nossa sabedoria. Ou seja, irmãos, conhecimento que a gente tem não é nada perto da sabedoria de Deus. E é por meio de Cristo que somos aceitos por Deus, nos tornamos o povo de Deus e somos salvos. 31. Portanto, como as Escrituras Sagradas dizem, quem quiser se orgulhar, que se orgulhe do quê? Daquilo que Ele faz. Daquilo que o Senhor faz. Paulo está alertando a igreja. Ninguém é salvo por mérito próprio. Ninguém é salvo porque é bonzinho. Chamado é a mesma coisa. A gente, porque nós somos usados pelo Senhor, não há motivo para a gente se orgulhar. Se tiver que se orgulhar, é dele. Costumo dizer que a gente é só um cano por onde a água passa. Nada além disso. Se não tiver o cano, ela vai passar do mesmo jeito. Que ela passa no rio, que ela passa no mar. Mas se Deus te escolheu para ser cano, agradeça, aproveite, se prepare para ser um cano em que a água quer passar por você. Mas não há motivo para a gente se vangloriar. Não há motivo nenhum. Quando a gente é usado por Deus, só que antes a gente teve um encontro com o espelho, o nosso coração é guardado do quê, irmãos? Da vaidade, do reconhecimento, dos aplausos, do medo da rejeição. Mas antes precisamos ter um encontro com a gente mesmo, para depois encontrar com Deus. E Deus nos chama para ter um encontro com Ele todos os dias, irmãos. Davi, quando ele estava fugindo de Saul, no deserto de Judá, ele fala no Salmo 63 assim: Tu és o meu Deus, a ti te busco noite e dia, a minha alma tem sede de ti. Sabe o que isso quer dizer, irmãos? Davi, ele estava no deserto de Judá, escondido, fugindo. E Davi está falando: eu anseio pelo Senhor. Eu estou como um andarilho no deserto, anseia por água. Minha boca está seca, eu sei o que é precisar de água. E Davi está falando: eu estou pior. Eu não aguento, Senhor, ficar escondido. Eu quero te adorar no santuário, eu quero te adorar em Jerusalém. Eu quero te buscar, a minha alma pede isso. A minha alma tem sede de te encontrar naquele lugar santo. Irmãos, o quanto a nossa alma anseia por ter um encontro com o Senhor. Como você veio nessa noite para cá? Você veio com o coração aberto, sedento para o que Deus tinha para falar com você? Porque Deus fala de acordo com as nossas expectativas. Que Ele fala em todo o tempo, não há dúvidas. Mas como está o nosso coração quando nós vamos para a presença do Senhor? O quanto nós ansiamos encontrar com o Senhor, irmãos. Davi está falando: a minha alma geme, a minha alma anseia por ter um encontro com o Senhor. E a última lição, e a gente finaliza, está lá em Êxodo 2, volta lá por favor. Êxodo capítulo 2, versículo 8, eu quero ler de novo. A última lição é que Ezequiel foi chamado para se preparar. Não pense que Deus vai te chamar, eu vou falar de novo, e te chamou num dia, no outro você está fazendo as coisas. Você tem um encontro com você tem um encontro com Ele, e você precisa se preparar. E diz assim a palavra, deixa eu abrir aqui. Ezequiel capítulo 2, versículo 8. Diz assim: Homem mortal,
Presta atenção no que eu estou dizendo. Não seja teimoso como eles. Abra a boca e coma o que eu vou dar a você. Aí eu vi uma mão que se estendia para mim segurando um rolo. Ela o desenrolou e vi que nos dois lados havia coisas escritas. E o que estavam escritos eram gritos de dor, lamentos e gemidos. A gente já continua aqui, irmãos. Mas olha só, o livro de Ezequiel, ele tem muitos símbolos. Todo o livro, ele tem pelo menos 10 atos simbólicos, no mínimo. E o que eu quero dizer com isso? Ezequiel não comeu o rolo. Não vai sair por aí rasgando Bíblia e fazendo sopa de Bíblia. Não vai ter eficácia, tá? Isso foi Deus mostrando para ele, até porque João teve uma experiência muito parecida em Apocalipse 10:10. Agora, sabe o que eu aprendo aqui? Ele fala assim, Ezequiel: o rolo estava escrito dos dois lados. Era a palavra de julgamento, de juízo. Tamanha era a vida de pecado daquele povo. Essa é uma das lições. Agora, sabe o que eu aprendo também, irmãos? Pergaminho, o rolo era escrito dos dois lados? Não, era apenas um lado. Sabe que lição eu tiro daqui? Como um profeta de Deus, como boca de Deus que nós somos. Quando nós estamos falando da palavra do Senhor, não tem espaço para eu colocar minha opinião. Não tem espaço para eu colocar o que eu penso. Não tem espaço para eu colocar ali embaixo Paula Ortiz. Não tem. Está escrito dos dois lados. Ezequiel, ele foi chamado para profetizar o que Deus colocasse na boca dele. Não tirar e não acrescentar. Exatamente da mesma maneira. E eu penso exatamente assim. Não importa o que a gente pensa. Não importa o que eu acho. Não tem espaço para mim. O único nome que tem que aparecer aqui onde você estiver chama-se Jesus Cristo. É o único que tem poder. Não é o nosso. Não tem espaço para a minha opinião. Não tem espaço para o que eu acho, para o que eu penso. O profeta de Deus, ele não apenas fala, mas ele representa a mensagem de Deus. E sabe assim, quando Ezequiel fala que comeu daquele rolo, eu tiro uma lição, irmãos. Ninguém pode dar aquilo que não está dentro de si. Eu não posso chegar aqui e falar para você se primeiro a palavra não serviu para mim, eu não tenho autoridade. Primeiro ela age aqui, dentro de mim. Da mesma maneira, Ezequiel precisava comer aquilo precisava estar dentro dele. Aquele rolo, aquela palavra precisava fazer parte do interior de Ezequiel. Ele representa, a mensagem precisa representar. Sabe um exemplo disso? Oséias. Deus falou para Oséias: o meu povo é infiel, o meu povo me trai. Só que você só vai saber isso quando você provar na pele. Vai ali, pega uma prostituta e se casa com ela. Quando ela te trair, quando você sentir a dor de uma traição, aí você vai saber do que eu estou falando. Aí você vai saber o que eu sinto quando eu sou substituído pelo meu povo. Precisa sentir na pele. Primeiro dói aqui. Primeiro mexe aqui. A gente precisa sentir a mensagem, ela precisa fazer parte de você. E o profeta fala: eu comi e era doce como mel. Irmãos, quer ser bênção na sua casa? Você quer ser bem-sucedido? Você quer cumprir o seu chamado com excelência? Ame a palavra. A palavra precisa ser para a gente, quando a gente digere ela, com gosto de mel. Por mais que seja uma palavra de confronto, ela desce doce. Precisa amar a palavra. Todo mundo é chamado por Deus. E nós precisamos amar a palavra. Salmos capítulo 119, versículo 1 diz: bem-aventurado aqueles que vivem de acordo com a lei do Eterno.
ou com a palavra. Bem-aventurado aquele que vive de acordo com a palavra. E o versículo 2 diz: felizes os que guardam as suas prescrições e o buscam de todo o coração. Tira prescrições, substitui prescrições por ordem. Felizes aqueles que guardam no coração as suas ordens. Davi falou: eu guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. A palavra de Deus era doce para Davi. Daniel meditava na palavra. A gente precisa ter esse entendimento, irmãos. O nosso principal preparo, como foi para Ezequiel e é para nós nesta noite, não tem coisa melhor do que a palavra. Este é o nosso preparo. Quando a gente medita nela por amor, não por imposição, quando a gente medita nela por amor, primeiro ela faz, depois ela está dentro de nós, quando a gente digere a palavra, quando ela está aqui dentro, quando ela foi colocada aqui dentro, quando ela desceu doce como mel, depois dela estar aqui dentro, aí ela vai sair e fazer bem para as outras pessoas. Caso contrário, não será doce. Caso contrário, as pessoas não vão apreciar. Se não fizer bem para mim, se não transformar aqui, depois de sair, ela não vai ter poder, primeiro em mim. Sabe aquelas pessoas que conhecem muito da Bíblia e sabem todo o contexto da Bíblia, mas quando elas falam, não soa com amor, não tem autoridade, porque ela não vive aquilo. Não vive. Não estou falando que você deve conhecer tudo da Bíblia, mas o que você conhece, você precisa amar e praticar. E é isso que Deus está falando para Ezequiel. Coma da palavra. Deixa ela fazer parte do seu ser e depois vá profetizar. Não adianta ter pressa, irmãos. Depois vá profetizar. E eu quero concluir aqui. Se coloca de pé, por favor, irmãos. Ministério de Louvor, se quiser subir. Eu quero concluir te lembrando do que nós falamos. Irmãos, nesta noite Deus te chama para ter um encontro com você mesmo. Deus te chama para olhar no espelho e falar para você mesmo: eu tenho fraquezas, eu tenho fragilidades. Deus te chama nessa noite para que você tenha um encontro com Ele. E ir ao encontro de Deus vai te trazer capacitação. Ir à presença do Senhor vai te trazer respostas. Ir ao encontro do Senhor vai te dar estratégias para fazer o que você você o seu chamado quando tudo estiver bem. É quando para você talvez não tenha saída. É ali que Ele vai te tirar do fundo do poço e falar: é assim que eu te quero. Fraca, incapaz, reconhecendo que de você não sai nada. Mas eu te chamei para isso. Olha aqui, ó. É aqui que eu vou te usar.
Eu vou derramar sobre você capacitação através do meu Espírito Santo. Mas antes eu tive que ir para o fundo do poço, eu tive que encontrar comigo e falar: eu não sou nada, assim como Jó falou. Eu sou como um verme sem a presença do Senhor. O apóstolo Paulo falou: do que adianta conhecimento, tudo que eu tenho, toda riqueza, todo conhecimento, é como esterco. Se olhar no espelho é confronto, mas é necessário para nos colocar no nosso lugar de dependentes do Senhor. Deus não chama pessoas preparadas. Ele prepara aqueles que são esquecidos pela sociedade. Se você for falar com a minha família, eu falo assim: eu jamais imaginaria que a Paula está ali. Não é por mim, é por Ele, irmãos. Deus está chamando vocês. Eu não sei como isso é para vocês, mas o meu queima, porque é isso que dá sentido à minha vida. Se a gente não sabe qual é o nosso chamado, a gente não tem um alvo, a gente não tem um foco. A gente vive de acordo com o que a vida manda a gente viver. Mas quando eu sei o meu chamado, eu sei para onde eu vou. O meu alvo é Cristo. Eu sei para onde eu vou. Podem as lutas se levantar, pode a doença vir de novo, não importa, porque eu vou cumprir o meu chamado até que Jesus venha. Feche os seus olhos, vamos orar. Te adoramos, Jesus. Obrigada pela tua palavra. Obrigada, Jesus, por nos escolher. Obrigada por nos capacitar, Senhor. Nós te louvamos, te adoramos, te bendizemos, Senhor. Reconhecemos que não somos nada, que somos falhos. Ah, Jesus. Clamamos para que o Senhor nos mostre o nosso propósito de vida, Jesus. O propósito é o Senhor. O nosso propósito, o nosso alvo é servir a Ti, Jesus. Meu propósito não é a profissão. Meu propósito de vida não é ser dona de casa. Meu propósito, Senhor, é estar contigo, é propagar a Tua palavra, é manifestar o Teu reino, igreja. Você é a carta viva de Deus para o perdido, para aquele que não sabe o que fazer. Você é a carta viva, escrita não por mãos de homem, mas por mãos de Deus. Amém.